Boa noite, paz do Senhor a todos, amados e amadas. Mais uma vez estou aqui com meus vídeos, fazendo mais um vídeo para falarmos da Palavra de Deus. Hoje estivemos no culto de quinta-feira que tem na nossa igreja. Ouvimos uma palavra maravilhosa lá a respeito do nosso Deus, da nossa fé, da nossa busca de orações, muitos louvores ao nosso Deus. E assim, existem momentos na vida da gente em que nós estamos assim muito atormentados, atordoados. Existem algumas situações que muitas vezes nos levam a nos deixar muito triste, muito, como é que se pode dizer, muito triste mesmo, para não dizer outra coisa. Pessoas com insinuações, pessoas falando inverdades a nosso respeito, falando mentiras, Como eu já falei num vídeo aqui antes, muitas pessoas dizendo aquilo que não sabem da vida da gente, do viver da gente, de como a gente vive. Sabe do que ouve falar, mas não sabe da vida da gente, como a gente está. Muitas vezes eu vou falar assim de mim mesma. Às vezes, uma vez, eu até falei pro meu pastor, disse assim: pastor, eu acho que eu sou igual Pedro. Eu preciso muito me policiar, porque muitas vezes eu não sei ficar calada diante das pessoas quando elas tentam me afrontar. Muitas vezes eu até fico calada, eu relevo, eu deixo pra lá. Mas outras vezes eu não consigo ficar calada. Eu tenho que responder mesmo. Como nesses últimos dias uma pessoa me mandou uma mensagem assim muito, digamos, sobre negócio de política, essas coisas assim, Tem gente que gosta de brigar por causa de política. E eu dei uma resposta aqui, só que eu não me referi a essa pessoa. E essa pessoa bateu muito em cima de mim, E falou coisas que ela não sabe da minha vida. Falou coisas que realmente ela não condiz com a minha vida, nem com o meu viver, nem com o meu passado, nem com nada. Mas enfim, eu tenho certeza de mim, eu tenho certeza de tudo que eu fiz e faço. Eu tenho certeza que eu sou um ser humano que sempre busquei a Deus, sempre busquei estar perto de Deus, mesmo quando eu não era crente, quando eu não tinha me convertido, eu sempre busquei estar perto de Deus, buscar a Deus. Eu não tive assim uma experiência com Deus na época que eu não era crente. Mas depois que eu me converti, que eu realmente conheci a Deus, que eu busquei esse Deus, que eu me converti mesmo, eu tive uma grande experiência com Deus. Então, com isso, eu me converti, me batizei na igreja, nas águas, e sigo até hoje os mandamentos. Conheci a verdade, a verdadeira palavra, a verdadeira verdade, e com isso eu vivo todos os dias. Mas tem gente que não sabe da vida da gente, não sabe do nosso viver, das nossas lutas que nós temos todos os dias, e acabam falando coisas que não são verdadeiras,
que não condiz com a vida da gente. Pelo menos não condiz com minha vida. Minha mãe, antes de morrer, a pessoa falou até na minha mãe, pessoa que já faleceu há muito tempo, né? Mas assim, minha mãe, ela sabia do amor que eu tinha por ela sabia de tudo, eu fazia tudo por ela. Quando ela precisava de mim, eu sempre estava ali perto dela para ajudá-la, né? E meus filhos, hoje eles são casados, pais de família, tem a casa deles, as esposas deles, mas eu sempre estou presente lá, quase que todo dia. Todo dia não, quase que todo dia, porque eu também tenho minha casa para me cuidar. Eu tenho meu filho de 12 anos para me cuidar, tenho meu marido, mas quase todos os dias eu tô lá. E se eu não tô lá, eu tô no WhatsApp, falando com eles, com as noras, pedindo foto dos netos, vou lá e trago aqui para casa. Ontem mesmo um deles veio almoçar aqui comigo, mas a esposa dele, estão sempre por aqui também. Mas enfim, as pessoas falam aquilo que convém a elas, né? E nos julgam por sermos diferentes, porque na verdade nós crentes, nós somos pessoas diferentes. Nós somos pessoas que acreditamos em Deus, que buscamos em Deus. Nós não acreditamos em outros deuses. Nós acreditamos no único Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que fez todas as coisas, o céu e a terra, inclusive nós, nos criou. Fez tudo por nós. Mas muitas vezes as pessoas tentam nos colocar dentro de uma cova de leões, assim como fizeram com Daniel. Mas voltando um pouco aqui, hoje o assunto lá da minha igreja, né, que meu pastor leu o texto, foi sobre Daniel, né? Daniel ter sido levado à cova dos leões inocentemente, somente porque ele não quis seguir um decreto do rei, né? Os outros príncipes estavam lá e não achavam erro no Daniel. E aí esses príncipes, eles fizeram com que o rei assinasse um decreto dizendo que todas as pessoas tinham que adorar somente a esse rei, se curvar diante dele. Daniel, ele só se curvava e ele orava 3 vezes por dia. Ele se alimentava de legumes, de fruta, o jejum dele era esse. E com isso, por Daniel ser uma pessoa diferente, ser um escolhido de Deus, ser uma pessoa de Deus, isso causou uma tremenda inveja nas pessoas. Que muitas vezes eu mesma já perguntei, Senhor, por que muitas coisas acontecem? Porque eu sou uma pessoa que eu não me preocupo com a vida alheia, eu não me preocupo com as coisas que acontecem, eu não tô nem aí para a vida de ninguém, eu não ando na casa de ninguém, a não ser que me convide para me ir, mas mesmo que me convide, às vezes eu arranjo uma desculpa qualquer, procuro viver dentro da minha casa, como hoje mesmo, eu e meu esposo, nós saímos muito cedo para resolver uns problemas nossos, as coisas nossas, problemas não, as coisas nossas, e voltamos, ele foi trabalhar meio-dia, né? Me deixou aqui em casa e foi trabalhar. E às vezes a gente desperta muita inveja das pessoas, porque eu não sei porquê, mas eu acredito que isso seja muito coisa do inimigo. O inimigo, ele tá aí, tá solto, ele faz com que as pessoas estejam sempre causando esse tipo de coisa, de atrito entre as pessoas. Eu sou muito assim, eu sou muito de ficar na minha.
Se a pessoa falar comigo, eu falo. Eu não tenho atrito com ninguém, graças a Deus. É o meu jeito de ser, é esse. Desde muito pequena, desde muito criança, minha mãe sempre dizia que eu precisava me aproximar mais das pessoas. Mas esse é meu jeito, esse é meu jeito. Eu não sei andar por aí sorrindo à toa para ninguém. Minha cara é essa, todo tempo fechada mesmo. Eu não tenho por que andar sorrindo para ninguém, a não ser que eu conheça a pessoa e tudo, mas se eu não conhecer, eu vou andar sorrindo para quê? Eu cumprimento as pessoas, eu dou bom dia por onde eu ando, onde eu chego, dou boa tarde, boa noite. Entro, sou gentil com as pessoas, sou educada com as pessoas, nunca destratei ninguém. Esse é o meu jeito de ser, né? Então, é uma coisa assim que eu já tentei várias vezes mudar, mas eu não consegui mudar. É o meu jeito mesmo, é esse mesmo. Sendo que assim, se eu me decepcionar com uma pessoa, se acaso aconteça, eu me decepcionar com a pessoa, eu tiver uma decepção com a pessoa, eu me afasto da pessoa. Eu não vou me intrigar com ela e tudo. Assim, mas se ela falar comigo, eu falo com ela. Só que assim, a nossa amizade não é mais como antes, porque eu sou muito assim de não confiar nas pessoas. Porque eu já confiei muito nas pessoas e me decepcionei muito por confiar nas pessoas. Então, assim, é o meu jeito é esse. Eu nunca, graças a Deus, eu não tenho intriga com ninguém. Aqui mesmo onde eu moro, são poucas as pessoas que eu conheço, porque assim, eu não sei estar na casa de ninguém, não sei estar na casa de vizinho, nem estar sentada. Tem um parquinho acolá que eu vejo que à tardinha fica um monte de mulher lá sentada conversando, a gente passa, às vezes estão até fofocando, falando da vida ali. Eu não sei fazer isso. Eu gosto de estar na minha casa, eu gosto de estar lendo a Bíblia, eu gosto de estar estudando meus assuntos lá do meu curso que eu estou fazendo. Eu gosto de estar, nos dias da igreja, no dia que dá para mim ir, como hoje meu marido está de folga, hoje a gente foi para a igreja e a gente voltou. Se não dá, eu também vou. Tem uma irmã da igreja que a gente é muito assim, muito chegadinha, gente. No dia que meu marido está de plantão, principalmente no domingo, eu falo logo com ela de manhã na escola bíblica. Irmã, e aí, será que à noite existe a possibilidade da carona? Ela, mas é claro que sim, claro que existe. Essa irmã, eu amo ela assim, de coração. E a gente conversa agora mesmo, assim, até com o marido dela, a gente tá tendo uma amizade, né? Porque antes eu era assim muito fechada, mas é o meu jeito mesmo. Meu jeito é esse. Eu não sei estar de grupinho, eu não sei estar no meio de gente para estar. Não, ou eu tô na minha casa, ou eu tô na igreja, ou eu tô na casa de um filho meu. É o lugar que eu vou. Ou na escola, vou buscar meu filho todo dia quando dá o horário, né, de deixar e buscar, a gente vai para a igreja, vai deixar ele na escola, vai buscar. Quando volta, a gente volta sempre pela casa de um dos meus filhos, que são casados. E aí lá tem uma nora minha que a gente se dá super bem, uma das noras. Assim, é aquela coisa, aquela afinidade. A gente sempre tem mais afinidade com um. Tem uma que a gente chega na casa dela, ela é toda doidinha, ela chega lá, ela tá sentada, tá no celular, mas aí é tudo bom, como é que tá o neném tá bem. Aí ontem ela tava meio que preocupada, porque o bebezinho dela, o filho dela tava com febre, e aí eu senti que ela tava assim, meio agoniada. Aí ele já tomou remédio pra febre, ela... Já dei remédio para febre, mas sente aqui. Aí sentei lá e fiquei lá e conversando, e meu filho lá fazendo palhaçada. Aí
Ontem o outro veio almoçar aqui em casa comigo e minha nora. Aí essa é a minha nora que a gente sempre conversa mais, assim, porque às vezes a gente fala, eu com esse meu filho, que é o mais velho, né? Ele entende muito de Bíblia, ele sabe muito de Bíblia. E aí quando ele chega na minha casa, ou eu chego lá na casa dele, a gente conversa muito de Bíblia, a gente fala muito de Bíblia, a gente conversa mesmo. E aí ele vai me dando dicas de Bíblia e eu vou falando e ele vai dizendo e tudo. Ele já estudou a Bíblia, a Torá. A Torá ele sabe ela todinha, assim, do começo até o fim, porque ele já estudou ela. E assim a gente vai indo, mas é só assim, mas em outros momentos eu tô aqui na minha casa. E tem a minha vizinha aqui de frente, né? Que a gente se dá muito bem, a gente se chama de vizinha. Que nem a minha outra vizinha lá da outra casa que eu morava, né? A gente não se chamava pelo nome, era vizinha. Aí do mesmo jeito é aqui, a minha vizinha de frente. Qualquer coisa que ela precisa lá, ou vai saindo para algum lugar, se a gente se encontra. Vizinha, tudo bom, vizinha? Aí ela, ô vizinha, nunca mais tinha lhe visto, vizinha. Vizinha, eu tô lá em casa. Aí ela, vizinha, pois tá bom. Aí a gente passa. Aí ontem eu tava precisando de uma tesoura, porque para mim fazer a capa da minha Bíblia. A minha tesoura sumiu daqui, acho que foi o Davi que deu fim na minha tesoura. Não, quer dizer, deu fim não, ele deve ter botado em algum lugar por aqui da casa que eu não achei. E aí eu peguei, pedi o Davi para ir lá. Davi, vai lá ver se ela tem uma tesoura para me emprestar, para mim fazer bem que esse negócio aqui, essa capa dessa Bíblia. Aí Davi foi, aí ela mandou perguntar se servia uma com ponta. O meu filho serve, sendo tesoura serve. E assim, a gente tem assim aquela afinidade, a minha vizinha de frente, né? A gente tem assim às vezes ela precisa muito aqui de mim, assim, quando ela compra Coca-Cola, aquelas de garrafa, que ela não tem a chavezinha de abrir a tampa, aí eu tenho a tampa, aí ela manda pedir, aí eu empresto para ela. Aí depois, eu pensei até em dar a chavezinha para ela, mas eu tenho medo dela pensar que eu tô com desaforo com ela, mas depois eu explico para ela. Mas é assim, a minha vida é essa. Eu não sei estar na casa de ninguém, eu não sei andar com amizadezinha no braço, no pescoço. Minhas amizades são assim. Oi, tudo bom. Mas enfim, acho que eu já falei demais, né? Sobre a minha vida. Vamos falar sobre a Bíblia, que é o que interessa. Não é a minha vida que interessa, é a Bíblia, né? Então deixa eu colocar aqui. Gente, tá um pouco alto aqui, mas é porque aqui onde tá o celular tá muito alto, a mesa é muito alta e eu ainda não pude comprar aquele aparelhinho que segura o celular, né? Mas Deus vai me dar a condição de eu comprar aquele aparelhinho para segurar o celular. E eu tô gravando também no celular do meu esposo, porque o meu eu mandei para assistência técnica, né, para ver se tinha jeito. Eu não sei o que foi que houve com o meu celular. Meu celular simplesmente parou e hoje o meu esposo passou lá para pegar. E o celular disse que não tem mais jeito mesmo, é aquele Xiaomi. E disse que não tem jeito mesmo, não tem. Mandei para duas oficinas para me tirar a dúvida. E todas as duas descondenadas, disseram que o celular não tem mais jeito. Então, tô esperando a graça de Deus, né? Deus me dá a condição para me comprar um celular novo. Que vai acontecer. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor. Aí por enquanto, estou usando do meu esposo para fazer meus vídeos. Mas enfim, vamos ao que interessa, né? Que não é minha vida não interessa. Vamos à palavra de hoje, que está em Daniel 6, que eu li do versículo Daniel 6, do versículo 1 até o 4. Isso, assim. E
pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, né? E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Ou seja, Daniel procurava se manter afastado desses príncipes e presidentes, dessas pessoas, porque ele era uma pessoa diferente. Ele não gostava de estar no meio dessas pessoas. Ele era uma pessoa que ele tinha sido escolhida por Deus, ele era separado por Deus. Então, ele não tinha como ficar no meio dessas pessoas, se misturar com essas pessoas. E aí, nisso, por ele ser uma pessoa diferente, uma pessoa de oração, uma pessoa que buscava Deus, que orava 3 vezes por dia, isso começou a causar uma certa inquietação nesses príncipes, nesses presidentes que estavam lá. Só que o rei amava Daniel, gostava de Daniel, né? Mas Daniel era diferente, porque ele era escolhido de Deus. E então isso começou a gerar um certo conflito, né? Uma certa inveja, uma certa... os reis e príncipes começaram a zombar dele, a achar que ele queria ser melhor do que eles, né? E não era isso, porque Daniel, ele era diferente. Então, ele não tinha por que se misturar, mesmo sendo príncipes e presidentes, ele não tinha por que se juntar a essas pessoas, esse tipo de gente. Pessoas zombadoras, arrogantes, pessoas prepotentes, pessoas que viviam na iniquidade. E Daniel, ele não queria se juntar a esse tipo de gente, se sentar à mesa junto com ele, junto com os escarnecedores. Aí diz mais aqui na palavra, Daniel 6:10, né? Eu separei aqui. Minha Bíblia tá encapada, né? Coloquei esse brilhozinho, mas até me arrependi, porque o brilho tá saindo todinho na mão da gente. Eu fiz essa capa, tá saindo todinho na mão da gente. Eu vou ter que comprar uma capa de plástico para botar minha Bíblia dentro, para não manchar nem a roupa. Hoje levei ela para a igreja, manchou minha roupa todinha de brilho e minhas mãos. Mas é assim mesmo, eu quis assim, né? Então tem que ser assim, né? Aí, no capítulo 6:10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa, orava, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante de seu Deus, como também costumava fazer. Ou seja, esses príncipes, eles fizeram com que o rei fizesse um decreto, assinasse contra Daniel, acusando Daniel, que Daniel não estava seguindo o que eles faziam. Então Daniel, o que ele fez? Ele se voltou para o Deus que ele servia, né? Que ele acreditava, que ele cria, que é o nosso Deus, o Criador, que fez todas as coisas.
E com isso, Daniel, ele orava, né? Havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. Ele orava no quarto dele com as janelas eram voltadas para o lado de Jerusalém. E ele orava 3 vezes ao dia. Buscava a Deus 3 vezes ao dia. Olha só. Que é o que está faltando em muita gente. Muita gente fazer isso. Muita gente deixar de estar se preocupando com as coisas desse mundo. Porque as coisas desse mundo vão passar. Nada vai ficar. E se preocupar mais com o seu lado espiritual. Se preocupar mais em buscar a Deus. Ter vida com Deus. Buscar a face de Deus. Né? Orar mais. Buscar mais. Né? E aí, com isso, eles não tinham achado nada, né, que condenasse Daniel, mas encontraram isso, que eles... Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Isso ele já tinha mandado prender Daniel na cova dos leões por culpa desses príncipes, né, que condenaram e julgaram Daniel. E aí Daniel foi levado à cova dos leões, né, inocentemente, né? E o que aconteceu? Daniel se ajoelhou, orou durante toda a noite. Deus fez descer um anjo até a cova e tapou a boca de todos os leões. Os leões, uns viraram um travesseiro para ele deitar a cabeça dele. Outros o esquentaram do frio. E pela manhã o rei foi lá, né? Lá no cativeiro. E aí foi e pediu para que tirassem a pedra, né? Lacrou a pedra com o selo dele, para que não houvesse ninguém tocasse naquele selo para quebrar. Ele estava selado com o selo do rei, então não poderia ser tocado. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem danos, porque foi achado em mim inocência diante dele e também contra ti. Ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Daniel, se ele não crera no Deus dele, ele jamais teria saído da cova dos leões. E o que Deus fez? Quando Daniel saiu lá de dentro dessa cova dos leões, aonde ele tinha sido jogado injustamente, simplesmente os inimigos deles todos foram jogados dentro da cova dos leões. Porque Deus é assim, Deus é justiça, Deus é amor, né? Todos dizem por aí, Deus é amor. Mas acima de qualquer coisa, Deus é justiça. Deus é justiça. Então não adianta você tramar contra alguém que está orando 3 vezes ao dia, que está buscando a face de Deus, que tem contato com Deus direto, que tem aproximação com Deus. Porque o juízo de Deus vem sobre a vida daquela pessoa.
E foi o que aconteceu aqui na história de Daniel. Daniel foi pego, foi colocado lá na cova dos leões, porque ele simplesmente não queria, não se deixou levar pelo que os outros falavam, né? E continuou buscando o seu Deus. E com isso, quem foi devorado pelas feras foram os seus inimigos, né? Aqueles que lutavam contra a vida de Daniel. A gente tem que, muitas vezes, a gente tem que medir as nossas palavras, a gente tem que ver o que a gente fala, porque a nossa boca, ela é abençoadora, mas muitas vezes nossa boca é amaldiçoadora. Então nós temos que pensar muito bem naquilo que nós falamos, naquilo que dizemos, porque às vezes você não conhece a vida da pessoa, você não sabe da vida da pessoa e você fica falando daquela pessoa, fica tentando intimidar aquela pessoa. Eu digo para Deus todos os dias: Senhor, o lugar mais alto que eu quero estar é aos teus pés. Me dá um espírito quebrantado. Me dá um espírito de coragem. Porque eu não quero ter em mim um espírito de medo, não. Mas um espírito de coragem para mim poder levar a palavra de Deus. Não é para mim sair aí brigando com ninguém, eita, não. Para mim poder levar a palavra do Senhor a quem quer ouvir, a quem quer saber mais do Senhor. Eu resolvi fazer esse canal, não é por vaidade, não é porque eu queria fazer, não, primeiro foi um incentivo médico, né? Um incentivo médico. Ele perguntou o que eu gostava de fazer e tudo. E aí eu falei pra ele que eu gostava muito assim de fazer vídeos no YouTube, assim, eu faço vídeos caseiro mesmo, caseiro aqui com meu filho e tudo, com meu marido. Ele disse: pois pronto, pois tá aí, faça um canal pra você, faça o que você goste. Então eu resolvi fazer para mim poder estar divulgando a palavra de Deus. Eu sei que eu não sei muito. Eu estou buscando melhorar a cada dia, buscando a cada dia mais conhecimento. Estou fazendo cursos para que eu possa adquirir mais conhecimentos. Frequento a EBD no domingo lá na minha igreja de manhã e à tarde eu vou para o curso. Na sexta-noite eu estou no curso também. Então, para mim adquirir mais conhecimento sobre Deus, saber mais das promessas que tem nessa palavra, que Deus tem para nós. Porque aqui, nessa palavra, tem tudo que nós precisamos saber. Aqui fala sobre casamento, sobre amigos, sobre filhos, tudo, tristezas, angústia, depressão, raiva, tudo tem nessa palavra aqui. É só nós sabermos ter um entendimento e sabermos buscar, né? Então, é um livro que é completo. Se tem um livro que é completo, é esse aqui, a Bíblia. A Bíblia, ela é um livro completo. É um livro que te ensina tudo sobre Deus. Aí, bem aqui em Sofonias 3:17, eu sempre gosto de deixar o capítulo e os versículos para que a pessoa, depois, se tiver interesse, ler, né? Buscar, né? Diz assim, 3:17, Sofonias 3:17. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos,
as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força e fará os meus pés como das servas e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor-mo sobre os meus instrumentos de músicas. Então, todavia, se o produto da oliveira não vide, nem haja frutos na vide, não haja que o produto da oliveira minta e o campo não produzam mantimentos, Deus está conosco. Deus, Ele é Deus. Deus, Ele é único. Deus, Ele salva. Jesus Cristo, Ele é a nossa luz, a nossa força, a nossa salvação. Devemos aceitar Jesus todos os dias, dizer para Ele: Senhor, eu te quero na minha vida, buscar o Espírito Santo, uma vida com Deus. Tudo que formos fazer, devemos pedir direção a Deus, buscar a Deus, para que esse Deus Ele venha a nos conduzir aos melhores caminhos. Hoje, quando eu saí, eu ia assim, muito angustiada quando eu saí pela manhã, né, para resolver um problema. E aí eu pedi a Deus para que Ele fosse à minha frente. Senhor, vai à minha frente e me ajude com que o que eu vou resolver dê certo, porque não é para mim, é para a tua glória. Nada é para mim, tudo é para a tua glória, Senhor. Tudo que eu faço é para a tua glória. E assim eu fiz a oração e disse para Ele que todo dia eu digo para Deus: Senhor, eu entrego minha vida em tuas mãos. Eu entrego a minha família, a minha casa, os meus filhos, tudo que tenho, eu entrego nas tuas mãos, Jesus. Porque eu sei, Senhor, que se tudo estiver nas tuas mãos, está seguro. Está seguro, o inimigo não pode tocar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu sei que se tudo estiver nas tuas mãos, estará seguro. Porque eu sou propriedade de Deus, eu sou de Deus. Por mais que o inimigo tente me dizer o contrário, por mais que o inimigo tente voltar com mentiras, querer me julgar, querer dizer coisas da minha vida que não aconteceram, que não é verdade, eu sei que existe um Deus por mim. Eu sei que eu sou propriedade de Deus. E eu sei que esse Deus, Ele todo dia Ele me defende. Ele todo dia está comigo, porque eu sinto a presença dEle. Quando eu saí, que fui lá resolver esse problema lá, esse assunto de manhã com meu esposo, olha, quando eu cheguei lá, foi assim a coisa mais fácil que aconteceu. Do entrar lá da porta, o vigilante que estava lá, me identifiquei para ele, disse com quem eu queria falar. Ele disse: pois é, agora você vai falar com essa pessoa. Aí me levou, a sala dele, aí me disse lá onde era a sala dele. Ele estava atendendo uma pessoa, né? Aí eu disse para ele: eu quero falar com o senhor depois. Ele disse assim: deixa eu só terminar de atender bem que esse senhor, que aí eu lhe atendo. E aí, com isso, na hora que ele terminou de atender o senhor, antes dele terminar de atender o senhor, ele perguntou: qual é o seu assunto mesmo? Aí eu disse para ele o que era. Aí ele: seu assunto é fácil de resolver. É um dos assuntos mais fáceis de hoje para mim. Mas espere bem que eu vou terminar de atender ele aqui, eu atendo a senhora. Eu: tudo bem. Fiquei lá esperando. Até quando ele terminou. Quando ele terminou, aí ele: pois vamos lá, nós agora.
Aí eu expliquei para ele tudo direitinho, as coisas. Aí foi num instante, assim, aquela delicadeza comigo, sabe, assim, aquele respeito para com minha pessoa. E aí, quando ele terminou tudo, né, e ele disse, agora é só a senhora aguardar, mas vai dar certo. A senhora pode ter certeza que vai dar certo. Eu sou muito obrigada, agradeci a ele, sabe, assim, pela gentileza dele comigo, sabe, pela forma como eu fui tratada. Porque geralmente, assim, em repartições públicas, as pessoas não estão nem aí para você. Você chega lá para falar com uma pessoa, ninguém sabe quem é, ninguém nunca viu, não sabe qual é a sala, não te indica direito, aí você tem que sair, andar. Não, comigo foi tudo rápido. Eu pensava que eu fosse chegar em casa meio-dia, eu cheguei, era umas 10h30 quando eu cheguei. Aí fiquei, meu Deus, muito obrigado, Senhor, glória a Ti. Tudo é para Tua honra e Tua glória, Deus, não é nada para mim. Nada, Senhor, nada é para mim. E aí, assim, eu estou seguindo e não sei até quando, já pedi orientação pro Senhor. Senhor, me dá sabedoria. Se realmente esses vídeos que eu tô gravando é para teu louvor, é para tua glória, me dar discernimento e sabedoria. Se não for, que o Senhor mesmo encerre, que o Senhor mesmo acabe. A minha oração é essa. Se for para mim seguir, se for para a tua glória, para levar a tua palavra a quem precisar, eu sei que muitas vezes eu sou assim muito dura, mas é por conta que às vezes existem coisas que eu não consigo ficar calada mesmo, eu tenho que falar, sabe? Mas assim, a intenção desse canal é levar a palavra do Senhor ao mais longe que for possível, falar de Jesus, dizer que Jesus salva, que Jesus ele é a única ponte entre nós e Deus. O arrebatamento está para acontecer. Se você ler Apocalipse, o livro de Apocalipse, muita gente tem medo de ler o livro de Apocalipse. Mas nós não devemos ter medo de ler. Se você não entendeu uma vez, você lê uma vez. E você não entender, leia outra vez. Leia 1, 2, 3, 4, até 10 vezes. Peça entendimento, sabedoria a Deus. Porque o livro do Apocalipse, ele é o livro da revelação. E Deus, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Isso é a certeza que nós temos. E quando ele voltar, ele vem para buscar a igreja dele. A igreja dele. Os salvos e remidos dele. Vou gastar aqui um pouquinho essa cadeira. Tá muito ruim aqui. Então, nós devemos todos os dias buscar Jesus. Buscar a face dele. Porque sem Jesus nós não somos nada. Nós não podemos nada sem ele. Sem Jesus, sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Nós não podemos nada. Então nós temos que ter sede de Jesus. Sabe aquele dia ensolarado que tá tudo quente, que tá aquele calor que você quer tomar aquela água gelada, que você quer chegar em casa para tomar aquela água para refrigerar teu corpo? Pois é desse jeito que você tem que estar por Jesus. Você tem que almejar Jesus todo dia. Todo dia. Não importa, aqui na minha casa eu converso com ele. Se eu estiver lavando uma louça, eu tô lá falando com ele. No banheiro eu tô falando com ele. Eu tô louvando ao Senhor. Eu tô buscando ao Senhor. Porque a hora tá chegando. A hora do arrebatamento está chegando. E não devemos querer ficar aqui nessa terra. Porque não vai ser bom. Vai ser a época do anticristo. O anticristo, ele já está fazendo. Todas as coisas já estão, tudo já acontecendo para que o anticristo
reine nessa terra. Reine, mas antes disso, antes do reinado do anticristo, que será somente por 7 anos, ele vai enganar o povo. 3 anos e meio de muita fartura, paz, tranquilidade e tudo. Vai enganar as pessoas. Mas depois ele vai enganar as pessoas. Serão 3 anos e meio de guerra, de lutas, matando as pessoas inocentes, os cristãos, mandando matar os cristãos, perseguindo os cristãos, invadindo as casas. Então, mas antes disso vai acontecer o arrebatamento, né? A igreja de Jesus será levada. Os salvos e remidos e lavados pelo sangue de Jesus Cristo, né, serão arrebatados, serão levados. Mas Jesus vai voltar novamente. Vai voltar para pegar o anticristo e jogá-lo no lago de fogo e enxofre, né? E com isso, Jesus vai reinar. Serão 1000 anos, né? Isso é um outro assunto, é uma outra coisa, uma outra polêmica, lá no curso que eu aprendi, né? No curso que eu estou fazendo. Serão 1000 anos de reinado aqui na terra, por Jesus. Mas eu digo a vocês que me ouvem, que ouvem esse canal, que assiste, não queira ficar, não queira ficar. Queira ir na hora do arrebatamento, na hora que o arrebatamento começar a acontecer, queira ir, busque pelo Jesus, porque só Ele salva. Se conserte com Jesus. Diga para Ele todo dia: Senhor, eu te quero, eu te amo. Você tem que colocar Jesus acima de qualquer coisa na tua vida. Ele tem que ser o primeiro, o único na tua vida. Ele tem que ser o Senhor da tua vida, dizer: Senhor, o Senhor é o dono da minha vida, tem misericórdia da minha vida, me salva, salva minha família. Porque sem ti eu não posso nada, meu Deus, eu não sou nada, porque nós não somos nada. Essa carne aqui, ela vai voltar para o pó. E o que vai ficar é o Espírito. Então nós temos que zelar por esse Espírito. Nós temos que todos os dias buscar o arrependimento, buscar ter um casamento com Jesus, uma vivência com Jesus, ter vida com Jesus Cristo e com o Espírito Santo também. Não esquecer de dizer: Espírito Santo, habita em mim. Vou ficando por aqui hoje. Quero agradecer a todos. Quero agradecer pela paciência. Não sei até quando vou fazer esse vídeo, porque eu já disse para Deus: Senhor, se for para levar a tua palavra, o entendimento às pessoas, que o Senhor me deixe continuar. Se for para falar de ti, para que as pessoas te conheçam, me deixa continuar. Se não, o Senhor pode acabar com esse negócio aqui, esses vídeos. Eu não ganho nada com isso. Nem quero, nem estou fazendo nada por dinheiro. Não estou fazendo nada por interesse. O meu único e exclusivo interesse é levar a palavra. Sei que não sou muito boa nas palavras, não sou muito boa em falar, mas eu procuro passar aquilo que eu entendo, um pouco de entendimento que eu tenho com Deus. E dizer novamente: os nossos pecados são perdoados a partir do momento em que nós nos arrependemos de todo o coração, que nós nos arrependemos, que nós buscamos a face de Deus. Deus apaga o nosso passado, né? Ele nos perdoa. E ali você começa uma nova vida com Jesus. Então,
minha mensagem era essa, nessa noite. Queria falar mais porque eu gosto muito de falar de Jesus. Quando eu chego na casa do meu filho lá, a gente conversa muito e o dia vai passando, a hora vai passando, que a gente pensa que não. Eita, já passou o tempo. Que a gente fala muito de Jesus, eu e ele. A gente conversa muito, porque logo ele tem um entendimento muito profundo, assim, porque ele estuda muito a Bíblia, ele lê muito a Bíblia e estuda. E aí ele sempre tá me passando coisas que para mim seria muita dificuldade. Então, que a paz do Senhor esteja com todos. Que a luz e o brilho do Senhor venha resplandecer sobre a casa, sobre a família, sobre a vida de cada um que assistir esse vídeo, de cada um que ouvir esse vídeo. Que a paz do Senhor esteja na vida de cada um. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus. E amém, e até a próxima.